Shalom, shalom. Tenha um bom dia. Vamos orar nesta manhã. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, por essa manhã, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque temos o privilégio de poder amanhecer, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco, que as Tuas misericórdias se renovam para conosco a cada manhã. Fala aos nossos corações esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Revela-te a nós. Que a palavra, ó Deus, que vamos nos expor, ela seja rema em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus não nos destinou à ira. Nós vamos falar sobre a ira de Deus. Mas destinou os seus filhos para a salvação. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:9. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui esse termo aquisição da salvação parece que coloca um preço em algo que não tem preço, porque a salvação vem pela fé, e isso é dom de Deus. Mas nós podemos entender que essa aquisição envolve que eu tenha que fazer um esforço. Qual é o esforço? É a minha tarefa, meu dever de casa. Eu tenho que me comportar como um filho para herdar a salvação. Eu não posso viver a vida de qualquer forma. Tem um padrão para os filhos. Não que eu vou conquistar a salvação com o meu comportamento, mas uma vez salvo e filho de Deus, eu tenho sim um padrão, eu tenho princípios, eu tenho toda uma regra, de fé e de prática a seguir. Mas vamos falar sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos do vizinho. A gente não corrige os filhos do vizinho, nós corrigimos os nossos filhos. Os filhos dos vizinhos estão entregues à sua própria sorte, eles vão fazer o que eles bem entenderem. Nós não podemos fazer nada, a não ser orar por eles, interceder e tentar de alguma forma cooperar para que eles possam enxergar a verdade. Veja o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, de 5 a 10. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então, aí está o comportamento de um filho de Deus em detrimento, em oposição a um filho da ira, um filho da perdição. Tiago, ele diz que a ira do homem não coopera em nada. Em Tiago, no capítulo 1, verso 20, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, não adianta em nada nós andarmos irados, porque isso não vai contribuir com nada para nosso bem e para o bem de outros. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 6, diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então estamos falando que existem filhos da desobediência, filhos do pecado, filhos das trevas, puxa, mas Deus é bom e ama todos indistintamente. É verdade, Jesus Cristo morreu por todos. Mas João 1,12 diz: todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a fé é que vai selar, é que vai determinar realmente quem é filho, quem não é, e os filhos, com certeza, darão frutos. A árvore deles estará cheia de frutos, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, Paulo está dizendo, falando dos judeus, que esses judeus os impediam de pregar o evangelho. E Paulo afirma que sobre eles viria a ira de Yahvé. E diz assim, 1 Tessalonicenses 2,16: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então Paulo se refere aos que julgam os outros como merecedores da ira de Yahvé. Romanos 2, 1 em diante, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então Paulo está falando duro aqui aos romanos, que queriam arvorar em ser os juízes no meio do povo de Deus, a julgar os irmãos. Então, vem um ensino duro e firme da parte de Paulo. E o livro de Apocalipse fala de 7 taças da ira de Deus. Em Apocalipse 15:1 diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E no Apocalipse 16:1, capítulo seguinte, diz: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então quer dizer que Deus tem taças de ira. Taças de ira. Vamos ver um pouquinho sobre essas taças da ira de Deus. O que seriam essas taças da ira de Deus? E onde está, onde podemos avaliar o peso dessa palavra? O peso da palavra do livro de Apocalipse narra como serão os dias que vão anteceder a volta de Cristo, desde o surgimento do anticristo, passando pelos anos do seu reinado na terra, até a derrota definitiva de Satanás e o julgamento de Deus a todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto estava na ilha de Patmos, nós veremos que esse livro, além de tratar sobre o fim dos tempos, com uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como, por exemplo, os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Vamos falar sobre esse último, 7 taças da ira de Deus. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. E nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão que ele mesmo teve dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. E é nessa passagem que a Bíblia mostra o juízo de Yahvé por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Pense na dureza dos corações
de muitos. Acaba de ser aprovado nos Estados Unidos verbas sem fim para as instituições que promovem aborto. Eu vi uma reportagem, alguém falando que nos últimos anos, não me lembro quantos anos, 62, da ordem de 62 milhões de bebês foram abortados em um determinado período. Qualquer que seja esse período, é muita gente que não veio à Terra. Mas antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando-os sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo de eles se arrependerem, como acontece aos os anjos, né, que tocam as 7 trombetas lá em Apocalipse 8 até 11. Porém, quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira, em quem já não há mais a oportunidade para arrependimento, ou seja, ninguém mais poderá ser salvo após o início do derramamento dessas taças. Vamos então orar e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, vamos fazer essa análise. Como é que eu estou? É certo que você é filho de Deus, filha de Deus, sendo ensinado, nós estamos sendo ensinados, conduzidos por Deus, sendo direcionados por Ele. Mas ao nosso redor tem muita impiedade. Ao nosso redor tem muita dureza de coração. Tem pessoas que nós imaginamos que, se essas taças virem no tempo em que nós pensamos, pode ser que algumas pessoas não vão resistir, porque não terão ainda tido uma conversão, uma transformação. Mas vamos pensar o melhor, porque a Bíblia diz que o amor não suspeita o mal. Vamos pensar que nossas vidas e nossas orações irão impactar essas pessoas, para que elas não venham passar por essa ira de Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, esta mensagem, esta palavra, e pedimos que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos, para que possamos agir com presteza, com rapidez, com urgência, para com aqueles que nós amamos, que não são caros, aqueles que não são preciosos, ó Deus. E que nós venhamos ter, ó Deus, a sabedoria de testemunhar, de levar esta palavra, levar o Evangelho, de orar por eles, interceder, de fazer o possível e o impossível. Paulo disse para Timóteo: insta a tempo, em tempo e fora de tempo. Ou seja, em todo tempo prega a palavra. Pai, desperta-nos para isso, porque há um grande número de pessoas ao nosso redor que precisa desta mensagem. Tem misericórdia dessas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. E não permita que nós boicotemos a nós mesmos. Não permita que o nosso eu estrague aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.